Hoje, Menorá na TV traz para você um debate exclusivo sobre a questão das narrativas na mídia brasileira. Para você entender o que é narrativa, imagina que você pega um vídeo de uma pessoa que diz que algo é uma gripezinha, como um médico falou num determinado programa de televisão de algum canal, e corta isso e diz: olha, fulano de tal falou que é só uma gripezinha. Ou então, quando se pergunta para alguém qual a sua cor preferida, azul, e se publica: fulano de tal não gosta de nenhuma cor, menos do azul. E é isso que nossos debatedores vão discutir hoje. Para que caminho a grande mídia está levando o Brasil? E nas mídias sociais, a reação existe? É diferente ou não? Assista Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. E hoje nós vamos tratar de um assunto que a mim, particularmente, incomoda profundamente, que é a questão de nós não sabermos exatamente em quem podemos confiar no dia de hoje. Por exemplo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e esse eu escutei, ninguém me contou, não há narrativa, não há interpretação, fez um discurso que eu assinaria na Organização das Nações Unidas. Colocou com muita clareza o que é o Brasil, como estamos hoje, o que está fazendo o governo dele, a quem ele é fiel e como nós estamos encarando as coisas no mundo. Uma das redes de televisão que é um ícone da informação nacional coloca o discurso do Bolsonaro como agressivo, inclusive ameaçando países. Absolutamente o Bolsonaro não fez nada disso. Ele apenas reafirmou a posição categórica do Brasil numa série de assuntos. Nada tendo a ver com coisa nenhuma de lugar nenhum. Vai uma outra rede de televisão e elogia o Bolsonaro. Diz que o discurso dele é espetacular, que foi exatamente aquilo que deveria ter sido dito. Vai uma outra rede, faz críticas inexistentes sobre temas que não foram tocados. Então, eu pergunto aos meus queridos companheiros de mesa de hoje, em quem nós devemos confiar? Eu vou começar com o nosso Eduardo Lessa Bastos, advogado, meu querido companheiro de longas e longas datas, há mais de 50 anos. Em quem nós devemos confiar? Eu acho que quando você lê um jornal, quando você tem uma notícia, se essa notícia ela não é distorcida com uma interpretação, que acontece muito, né? Os jornalistas eles dão a notícia e interpretam a notícia, né? Então, a interpretação tem que partir de você, não do jornalista. Dá a notícia, dá o fato, né? O Nelson Rodrigues falava que não existe nada mais brutal do que o fato, né? Acontece que os nossos jornais, eles têm uma tendência, e desculpe os jornalistas se eu vou falar isso, mas se os fatos, eles pensam assim, se os fatos não confirmam a versão deles, pior para os fatos. Então, essa é a questão. Eu, como advogado e como cidadão, eu não consigo muito ler os jornais tradicionais. Eu dou uma olhada na manchete, vejo as páginas, e é uma coisa, é uma agressão constante ao governo, uma coisa insuportável. Eu não sei como o presidente aguenta psiquicamente esse massacre, né? E eu vou mais para a parte internacional, que é a que eu mais gosto, né? Então, em quem deve acreditar? Eu acredito mais atualmente nas coisas que passam através da mídia eletrônica, né? Celulares, computadores, é isso que eu creio. E creio muito, pela primeira vez na minha vida, e falo como cidadão, repito, eu acredito num presidente. Obviamente que ele tem lá, você nunca sabe o que está acontecendo, mas você sabe que quando ele fala uma coisa tão simples, de um cidadão tão simples, que agride
a intelectualidade brasileira. É isso que eu acho. Meu querido Gabriel, o Nelson Rodrigues também dizia uma outra frase: não me venha com fatos porque eu já tenho opinião formada, quando ele fazia críticas a certos idiotas da objetividade, como ele mesmo chamava. Eu considero que, assim como o Eduardo Lessa Bastos colocou, quando muitas vezes nós lemos um jornal ou ouvimos e vemos um jornal televisivo que, ao invés de trazer fatos, traz narrativas, e nós descobrimos à frente que aquela narrativa não corresponde a fato, é como eu disse no início. Obviamente que qualquer pessoa sabe interpretar da sua maneira os fatos que estão à sua mercê, ou as narrativas. Mas a pergunta é uma só. A verdade não tem duas caras, ela tem uma cara. Como descobrir a verdade no meio de tanta mentira que nós estamos observando, tanto na internet, quanto na imprensa ortodoxa, quanto na televisão, quanto no rádio? Como nos desvencilhar de tanta vagabundagem no que se chama informação e que já deixou de ser informação há muito tempo no Brasil? Não é uma tarefa fácil hoje em dia, né? Você vê, eu sou professor de história, né? Já tenho uma atuação aí há 15 anos nesse meio, de direita. Na verdade, eu sou o único que eu mesmo conheço, nunca trabalhei com nenhum. Então, é um âmbito totalmente dominado pelo pensamento de esquerda, né? E saindo até um pouquinho do jornalismo, eu vou voltar ao jornalismo, né? Mas falando da produção historiográfica, que tem muito a ver com jornalismo também, né? Hoje em dia, as falsas narrativas da esquerda dominaram totalmente a história ensinada na escola, né? Então, o problema já começa de lá. Então, por exemplo, para mim, conseguir me desvencilhar do que é apresentado nos livros didáticos, em tudo isso, eu tive que empreender um estudo próprio, assim, muito, muito, muito grande para conseguir criar uma versão da história diferente do que é ensinado, né? E conseguir, assim, pelo menos com os meus alunos, aqueles que eu consigo alcançar, né? Mostrar de fato o que é a esquerda, o que é o comunismo, né? E mostrando isso com conhecimento, isso é o mais importante, com fundamentação, né? Eu vejo que esse é um problema até hoje da nossa direita, né? Porque a gente recebe a grande mídia, a gente está vendo a situação aí que vocês muito bem estão colocando, né? Você tem manifestações a favor do Bolsonaro, com criancinhas, vozinhas, todo mundo com as cores do Brasil, e o Jornal Nacional à noite falando de manifestações antidemocráticas, né? E tudo mais. E a esquerda sendo apresentada como as democráticas, né? E aí, quando a gente sai da grande mídia, a gente chega à conclusão que ali não vai ter nada de útil, né? E a gente vai para a internet, né? A internet muitas vezes também é um campo onde você não tem muita informação boa, do lado da direita também, né? Você vê o quê? O pessoal da direita muito interessado em fazer meme, né? Em fazer lacração e tudo mais, esses termos corretos. Agora, informação de qualidade mesmo circula muito pouco. Então, assim, o método que eu uso, pelo menos eu tenho essa condição, como foi colocado pelo Lessa aí, eu leio as matérias e pego as informações e vou dispensando a interpretação, né? Dispensando a interpretação e pegando as informações e procurando construir um quadro pessoal de interpretações em cima disso aí, né? Porque está muito complicado achar informação de qualidade. A grande mídia não tem, mas você vai para a internet, a mídia pró-Bolsonaro, ela também comete muitos erros, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor de escola pública também, há 15 anos. Então, eu tenho, assim, uma lida muito grande com a população de baixa renda aqui do nosso país, né? E é uma coisa que, assim, o pessoal de
da direita, do bolsonarismo, tem muito pouco, né? Então, assim, a narrativa que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, a gente sabe que o Brasil está passando uma crise econômica que está afetando muito forte as pessoas, principalmente de baixa renda. Aí, você vai nas redes sociais, você vê só a lacração do tipo, como é que é? Economia a gente vê depois, as vidas primeiro, economias a gente vê depois. E está certo isso. Essa crise toda, ela foi cantada pelo Bolsonaro lá atrás, ele disse que isso ia acontecer se a gente não cuidasse da economia. Só que a realidade é o seguinte, quando você chega no povão, isso aí não atende, eles querem soluções, eles querem que alguém solucione o problema deles. A verdade é essa, entendeu? Então, o que eu tenho notado? Que, apesar de você ter motociata, manifestações muito grandes pró-governo, eu assim, indo para o chão assim, da escola, como se diz, para o povão, eu vejo que o Bolsonaro está perdendo muito, muito, muito apoio. E, assim, a minha visão hoje é que é muito difícil ele ser reeleito assim, vamos dizer, ele tem 30% do eleitorado fiel a ele, mas aquele eleitorado intermediário, assim, eu estou vendo isso pela minha experiência de contato rotineiro com pessoas. Assim, ele está perdendo um campo monumental, né? Então, assim, a direita também não está sendo informada sobre esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Ela está fechada numa bolha de notícias favoráveis ao presidente e muitas vezes não está discutindo, levando ao público soluções, ou pelo menos debatendo as questões reais que estão Gabriel, influenciando a vida desculpa eu te interromper, eu quero fazer quero colocar uma questão aqui para você destrinchar dentro da tua linha de raciocínio. As pesquisas que apareceram no mercado dão o Bolsonaro sendo derrotado pelo Lula. E a direita diz que essas pesquisas são falsas. O que você está dizendo é que elas são verdadeiras. Então eu pergunto a você, qual é objetivamente a informação que você traz do teu dia a dia com relação à situação eleitoral do Bolsonaro e do Lula, ou de uma terceira via? O que eu vejo hoje em relação ao Bolsonaro, eu estou falando de alguém que está há 10 anos dentro das escolas aí defendendo o Bolsonaro, comprando briga pelo Bolsonaro há muito tempo, é o que eu sempre fiz, pelo menos há 10 anos que eu acompanho ele, é o seguinte, botar a gente na rua não significa ganhar a eleição, as pessoas têm que ter isso em mente, né? Por exemplo, há quanto tempo o PSDB domina a política do Estado de São Paulo? Se você pegar e botar uma manifestação pro PSDB, não vai ninguém na rua, e no entanto eles ganham as eleições, entendeu? Então o pessoal fica muito vislumbrado com motociata, com eleição, com manifestação, e muitas vezes não percebe que isso é uma bolha, entendeu? Que quem vamos dizer assim, você tem 30% do eleitorado fiel ali ao Bolsonaro, né? Mas você tem ali um 40% do eleitorado nacional que ele oscila e ele é muito influenciado pela economia. A visão que eu tenho hoje, sinceramente, mesmo se tiver voto auditável, a eleição real, eu não acho que o Bolsonaro ganhe a eleição, entendeu? Eu acho que ele tem que dar uma virada aí, principalmente no termo da economia. Não foi culpa dele, foi culpa do Fica em Casa, mas isso não interessa para o povo, né? Isso não interessa. E outra coisa que eu gostaria de colocar também é que, assim, nós que nos informamos um pouco mais pelas redes sociais, pelo YouTube, que de fato quebraram a narrativa hegemônica da mídia, a gente também não pode ter a ilusão de que o povão mesmo do país, eles ainda continuam sendo pautados pela Rede Globo, a verdade é essa, entendeu? Eu digo isso porque quando eu vou nesses meios, tudo que se fala é o que passou no Jornal Nacional, é o que a Globo falou, entendeu? Então, assim, eu sinto muito falta disso na direita, assim, de pisar no chão mesmo, duro da realidade, e ir atrás de conquistar esse povão, entendeu? Que foi conquistado com muita luta. Eu acho que nós conseguimos conquistar o voto de uma parcela significativa desse povão para a eleição de 2018, mas se a gente não começar a trabalhar esse povão agora já, em 2022, eu vejo que o Bolsonaro tá um quadro muito difícil para ele, sabe? Tem muita gente falando bem do Lula, o Lula ele tá voltando sim,
eu não acredito nos institutos de pesquisa, não acredito, eu acho que aquilo é maquiado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode viver na fantasia de achar que o PT está morto, ou que uma terceira via não é uma possibilidade, entendeu? É essa a opinião que eu tenho. Independente do momento eleitoral, que nós vamos viver daqui a 1 ano e meio, ou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, existe o dia a dia. E qualquer nação, ela vive de crenças. E eu volto à pergunta, em quem acreditar no momento em que as narrativas estão sendo as rainhas das notícias, quando deveriam ser, de fato, como colocou com muita propriedade o Lessa e corroboradamente pelo Gabriel, os fatos é que são os reis da notícia. Mas nós estamos vivendo a época das, infelizmente, narrativas que têm sido as rainhas. Como é que você enxerga essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu discordo um pouquinho do Gabriel pelo seguinte, porque o fenômeno da manifestação recente foi impressionante. Milhões e milhões de pessoas nas ruas mostrando assim, o seu anseio pela liberdade e a consciência das coisas. Hoje nós sabemos quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e muito poucos sabem dos 11 da seleção brasileira de futebol. E a Rede Globo, por sua vez, eu acho que ela está entrando numa grande furada, cada vez mais. Por quê? Porque, assim, milhões de pessoas estavam na rua, né? Endossando aquilo que o governo vinha fazendo, apesar da pandemia. E a Rede Globo de noite disse que aquilo eram atos antidemocráticos. Então aquele mar de gente está consciente das coisas. E assim, as pessoas vão trocando informações, né? Por exemplo, o Lula não pode sair na rua. Isso é voto, realmente, entendeu? Ele não tem popularidade nenhuma, só vai ganhar se for na fraude, penso eu. Entendeu? Porque para a população brasileira ele está totalmente chamuscado, ele não tem mais credibilidade. E o Bolsonaro, por sua vez, ele fala a língua do povo. O Lula comemorou a eleição dele com Roumané Conti. O Bolsonaro vai na pizzaria, entendeu? Ele vai lá, toma um café da manhã e um homem do governo americano, como foi o secretário, enfim, de defesa, alguma coisa, de defesa, exato. Falou, meu amigo, come aí o pão na mesa mesmo, sem prato e dane-se, entendeu? O povo é isso, entende? Sem rebuscamento e tudo mais. E o discurso dele na ONU foi excelente, eu acho, bem direto, objetivo, falou dos governos anteriores, falou do bolivarianismo, falou do problema, né, do que a herança péssima deixada pelo governo de esquerda, né, desses tantos anos de esquerda, olha as consequências, né? Então eu acho que o povo está se informando sim, entendeu? E a grande mídia está, assim, de certa forma, sem credibilidade, cada vez menos, a Rede Globo está cada vez mais, assim, evidente o que ela está tentando, né, derrubar o Bolsonaro, porque não tem lá mais aquelas verbas de propaganda oficial, enfim, é aquele negócio, tudo que é dito e ventilado para todo mundo. E eu acho que essas pessoas do povo, elas têm o acesso, de fato, não é só uma bolha, não, isso está irradiando para todo mundo, os debates, as pessoas falando. Eu assim, acho que tem canais bons da direita, como, por exemplo, os Pingos nos Is, que não é nem o canal da direita, propriamente, o canal que está dizendo a verdade, está procurando falar a verdade, né? Não distorcer a verdade. Então tem o Olha Pingos só, nos Is. Quantas pessoas assistem o Pingos nos Is? Olha, tem 3 milhões e tantos, vai para 4 milhões agora. Isso aí significa 0,7% do povo brasileiro. Mas, de novo, Ronaldo... É isso que eu quero dizer a você. Mas o Bolsonaro... A Rede Globo atinge 80 milhões de pessoas. Tudo bem, mas o Bolsonaro, apesar da Rede Globo, ganhou a eleição de 2018. Todos os institutos de pesquisa diziam que ele ia perder para qualquer um no segundo turno. Não se esqueça que o Bolsonaro ganhou uma eleição no tapete mágico da Lava Jato e das acusações de corrupção contra o PT. Mas continua, nunca se esqueça disso. Continua. Você acha que o povo acredita na deliberação aí do Pleno do Supremo?
de anular. Olha só, eu não acho nada, porque eu vou te falar a verdade. Eu não tenho confiança em nada do que está sendo veiculado nesse país hoje em dia. Nada. Tudo A não ser, eu tenho confiança nas conversas que existem, como nós estamos fazendo aqui, e as pessoas tiram as suas conclusões. Perfeito. Agora, notícia que você não sabe se é baseada em fato, se é baseada em interesse pecuniário, se é baseado em narrativa, se é baseado em história, se é baseado em algum tipo de interpretação que não tem nada a ver com a realidade. Fica muito difícil de você se abraçar com esse tipo de porcaria para poder dançar. Eu não sei não, cara, nós estamos no mau caminho, na minha opinião. Ronaldo, o Bolsonaro lá no Nordeste, ele vai nas cidades do interior e aí ele é ovacionado. Eu sei disso. E ele está fazendo, ele é um homem de fazimentos. O Tarcísio de Freitas está fazendo as coisas, está acabando as obras que nunca acabaram do PT e tudo mais. Olha só, o Tarcísio é um excepcional candidato a qualquer coisa que ele queira hoje em dia, na minha opinião. Mas é o governo Bolsonaro, né? Sem dúvida. Mas eu não estou negando a qualidade do governo, não. Eu só estou dizendo a você que o povo não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse e muito menos aquilo que a gente pensa que ele é. Ronaldo, é mais ainda do que a gente imagina. Lembra que você falou, talvez vá sair pancadaria. Eu falei, não vai sair, vai ser uma manifestação maravilhosa com uma multidão na rua. Não, mas a pancadaria que eu disse não seria na manifestação. Quando eu me referi à pancadaria, eu não imaginava que o Bolsonaro ia mandar as pessoas voltarem para casa no dia seguinte. Foi por isso que eu achei que a pancadaria seria o desenrolar natural daquilo que estava previsto. Isso. Mas eu não imaginava que o Michel Temer iria ser chamado, que eles iriam conversar sobre alguma coisa que eu não sei do que se trata, nem você sabe, e nenhum de nós sabe. E até agora, por outro lado, também não aconteceu nada. Bolsonaro recuou e não apareceu coisa nenhuma de melhor ainda na minha avaliação. Não vi o Alexandre de Moraes soltar ninguém, não vi o Supremo Tribunal Federal se mexer de forma diferente do que vinha se mexendo. Não estou vendo nada acontecer por enquanto. Tem algumas coisas que estão acontecendo, Ronaldo. E outra coisa, a manifestação do dia 12 foi um fiasco, como eu também falei. Sim, mas isso aí eu não imaginava que fosse diferente. Ronaldo, não tem terceira via. O Lula está chamuscado perante a população brasileira. Bolsonaro vai ser reeleito. Tomara. É o que eu penso. Por mim, eu vou votar nele. Porque eu não tenho terceira via melhor do que ele e eu não voto na esquerda de jeito nenhum. E o Lula, né, que é o exemplo máximo da corrupção e tudo mais, que ele fez com o país. Não é diferente do que acontece em todos os países bolivarianos, nem nos países socialistas e comunistas. É uma porcariada. Para nós é ruim, nós não gostamos disso. Exato. É derrocada de um país, entendeu? Bolivarianismo é sinônimo de narco-estado, como a Venezuela, né, sob a regência oculta da China e da Rússia, entendeu? Que vampirizam aquilo ali o máximo que podem. E é isso, cara. É isso. É outra via. Outra via é uma catástrofe. Então, o que a gente tem? Tem Bolsonaro e vamos em frente. Vamos eu volto a insistir na minha questão, vou conversar com o Eduardo, perguntando a ele o seguinte: meu querido amigo, é possível construir uma sociedade com base em mentiras, em fatos distorcidos, em narrativas absolutamente dissociadas da realidade? Onde é que nós vamos parar com esse tipo de postura? Bom, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra narrativa, eu jurei para mim mesmo que eu não vou pronunciá-la, porque isso é uma palavra da esquerda. E aí ficou na imprensa narrativa. Não, mas olha só, deixa eu esclarecer a você. Narrativa é a apreensão de um fato e uma definição que nada tem a ver com o fato, tem a ver com o meu interesse. Isso é que é narrativa. Claro, a gente tem que pontuar isso. Todo advogado, ele tem que ser paranoico. Então, somos dois.
Eu estou na profissão há 53 anos. E se você não for paranoico, seus clientes não gostam, porque quando você vai fazer um recurso, quando você vai ter uma reunião de negócio, quando você vai fazer um contrato, você fica sempre pensando o que esse cara pode fazer. Você fica paranoico. E se você não antecipar a jogada dele, você pode prejudicar o seu cliente. Então, quando o advogado olha para esse cenário todo, ele, paranoicamente, ele faz a interpretação dele e ele dá os planos, faz plano A, plano B, plano C. Você falou da Globo. A Globo, não sei se vocês viram um videotape, um vídeo do Carlos Henrique Amorim, logo antes dele morrer. Ele falou aquilo, obviamente, que ele estava magoado com a Globo e tal, mas ele disse que não, desistam, porque a família já desistiu da Globo, a Globo já era e tal, e eles fizeram uma distribuição de lucros de 5 bilhões de reais. Eu não sei se isso é uma narrativa, se é um fato inverídico, mas a impressão que eu tenho é que a família já se convenceu que a Globo não tem mais esse poder. Quando eu leio a notícia, eu me lembro de uma frase do Carlos Drummond de Andrade que é ótima, é realmente muito boa. Ele diz o seguinte: pelas notícias de ontem, publicadas hoje, nós devemos temer o jornal de amanhã. A parte jornalística ela está comprometida sem dúvida nenhuma. Agora, essas informações, de qualquer maneira, mesmo em jornal, não chegam ao povo. Eu fiz antes do 7 de setembro, eu fiz uma indagação, fiz várias indagações. Fiz uma indagação numa drogaria, perguntei à caixa, o que a senhora está esperando para o dia 7 e tal? E ela falou, dia 7? O que vai acontecer no dia 7? Ué, dia 7? Não estou sabendo, dia 7 é feriado, né? É feriado. Aí uma moça que trabalha aqui em casa também, eu perguntei, e você, no dia 7? E ela falou assim, dia 7 o que tem? Não, dia 7 eu não vou trabalhar, porque é feriado. Não, é feriado. Mas você não está preocupada com o movimento que está havendo? Mas que movimento? Eu não estou sabendo de nada, não. Então, o povo mais humilde, mais humilde, eles não têm a noção. Mas a classe média, nossa, tem, Ronaldo. A classe média é o poder maior de toda a nação. A classe média é o poder do nosso país. É a classe média que vê esse programa maravilhoso que você está fazendo, é a classe média que consome produtos, é a classe média que compra carro, é a classe média que vota. Então, se a classe média soubesse o poder que ela tem numa nação, esses políticos não estariam fazendo o que eles estão fazendo atualmente. Agora, voltando um pouquinho, em relação à eleição do Bolsonaro, eu espero, sinceramente, que ele vença as eleições. Mas o meu plano B, dentro da minha cabeça paranoica de advogado, eu penso o seguinte, meu Deus, devem estar colocando não só o Bolsonaro, mas o próprio Lula como boi de piranha, queimando a figura política dos dois 1 ano e meio, 1 ano e meses antes das eleições para 22. E aí, queima, como você já, eu acho que foi o Gabriel que falou, né, Gabriel? Que a imagem do Bolsonaro está se queimando, e eles colocam uma pessoa de terceira via. Terceira via, eu vivi bem, que eu morei na Inglaterra, eu sei que é terceira via. Terceira via é uma escola fabiana, é um socialismo. Então, se vier alguém de terceira via, você pode estar certo que vai ser uma pessoa socialista, fala bonita, muito educado, muito culto, mas que posteriormente o socialismo começa novamente a se aproximar de um comunismo. Esse é o perigo, porque o socialismo é primo do comunismo. Então, um é uma filosofia econômica, o outro é uma filosofia política, mas eles se completam. Esse é o meu maior receio no Brasil, entrar alguém que não esteja queimado de uma terceira via. Isso me amedronta. Ô, Gabriel, você, como professor de história, ou na condição de professor de história, você
O que é que você pensa de uma campanha eleitoral 2 anos antes da hora? Eu acho pertinente. Eu acho pertinente. Alguns candidatos começaram com a campanha muito antecipada, né? Eu dou até o exemplo do Jânio Quadros, né? Foi um candidato que começou uma campanha muito adiantada, que foi até uma campanha avassaladora. Foi o sujeito mais eleito na história do Brasil. Se colocava muita esperança sobre os ombros dele, inclusive no combate à corrupção, né? E de fato, ele tomou uma série de medidas relativas ao combate à corrupção na época, né? Desagradou o Congresso de tal maneira que o governo dele, em 7 meses, terminou, né? Não só por isso, né? Política externa independente, brigou com Carlos Lacerda e uma série de outras questões, né? Eu acho que o Bolsonaro já está em Condecorou o campanha. Che Guevara. Isso, dias antes de Proibiu cair, briga, né? proibiu briga de galo. Isso. Proibiu o Jockey Club de funcionar num determinado momento lá. Ele estava preocupado com grandes questões. Mas ele também teve uma série de medidas de combate à corrupção. Isso o pessoal não fala. Ele instituiu várias comissões de inquérito que chegou nos figurões do Congresso. Isso ele fez também. Mas, para mim, eu acho que o Bolsonaro já está em campanha. Para mim, o intuito maior dessa mobilização do 7 de setembro já é, sim, uma campanha presidencial antecipada, entendeu? Quando começou essa mobilização, tinha muita gente na direita colocando muitas esperanças em torno do que poderia acontecer. E eu disse, olha, na minha opinião, não vai acontecer nada. A melhor das hipóteses é uma negociação, porque a história do Brasil é sempre haver negociações políticas. É muito raro você ter uma ruptura, e quando você tem a ruptura, normalmente é com o exército, como foi na Revolução de 30, na redemocratização em 45, 64, a própria proclamação da República, tudo é o exército que faz. Quando não é o exército, desde a época do Império, você tinha uma tendência à negociação, à anistia e etc. Eu até comentei na época, eu falei, olha, para mim, o melhor cenário possível pós 7 de setembro é o Alexandre de Moraes perder a cabeça, entendeu? Ofertarem a cabeça dele para dar um sossego no povo e o esquemão do Centrão continuar. Muitos analistas à direita consideram Bolsonaro um grande estrategista. Inclusive nas discussões relativas ao 7 de setembro, ao recuo, ao avanço, à carta que dizem que foi o Temer que escreveu, ao discurso do Bolsonaro na Paulista, enfim, de acordo com tudo que aconteceu e que nós sabemos e conhecemos, sabemos o que muitos diziam que o Bolsonaro era um estrategista fantástico, que sabia o que estava fazendo, e aqueles que diziam que tinham ficado com gosto de guarda-chuva na boca eram criticados por não estarem considerando a grande capacidade do Bolsonaro em termos de estratégia política. Qual é a tua avaliação hoje, depois de passados quase 20 dias dessa história? Bom, em primeiro lugar, vamos rememorar o que aconteceu ali com relação ao Alexandre de Moraes. O Bolsonaro começou, né, o discurso assim, Alexandre de Moraes, ainda dá tempo de você voltar atrás. E o povo disse, não. Ele, como é? Aí é que ele falou aquilo tudo num impulso, porque a massa estava ali comemorando como se fosse o fim da Copa do Mundo de 70. É verdade. Né? Então, o que acontece? Ele foi surpreendido com aquilo. E ele já tinha avisado que iria fazer a pergunta à população na Paulista. Então, o que eu penso, existe a arte e a política do possível, né? Ou a política é a arte do possível. Então, eu penso que agora existem, assim, vários pontos a serem abordados e existe conversação, negociação. Porque, como o Gabriel disse, existe esse compromisso, né? Porque o que acontece? A forma do sistema político, o sistema proporcional, só 27 pessoas têm legitimidade para estar ali no Congresso. O resto tudo é empurrado pelo partido. Essas pessoas não têm compromisso com o povo propriamente, entendeu? E aí o que acontece? Isso tem que ser mudado. Mas enquanto não é mudado, o que a gente faz? A gente trabalha com o que tem. E o Bolsonaro, penso que ele faça isso, porque ele tem, sei lá, 30 anos de Congresso, sei lá quanto tempo, muito tempo. E ele sabe como as coisas funcionam.
Entende? E aí o que acontece? Tem que fazer a negociação. Eu também eu fico assim, feliz por ter visto isso. Ele não ia chutar a porta. Depois eu falei, a manifestação vai ser monstruosa, vai ser gigantesca, e ele não vai sair chutando a porta, fazendo e acontecendo, porque isso são atos de tirania, de autoritarismo. E ele é um democrata, ele mostrou ser um democrata. Até essa carta que o Temer elaborou, e todo mundo sabe, ele também não fez questão nenhuma de esconder, é tudo política. E ele tem essa humildade, né? Não é um cara que é prepotente, tem humildade. Assim, ele deixa que o critiquem, que xinguem ele, que falem que ele é genocida, que ele é isso, que é aquilo outro. Ele não põe ninguém, né? Ao contrário do pessoal do Supremo, que qualquer coisa é melindre e cadeia, né? Então isso tudo fica um contraste muito grande, as pessoas percebem, por mais simplório que seja o indivíduo, ele olhando aí aquela coisa, o comparativo dos dois pontos, ele vai falar, poxa, quem está do lado da verdade? Marcelo e Gabriel, os políticos brasileiros, a gente não tem que ficar chateado ou decepcionado com eles, porque os políticos brasileiros são meros despachantes de negócios privados. É o que eles fazem, lobby para ganhar dinheiro, é isso. Então, e o sistema político brasileiro é um sistema que carrega um ou dois, que tem três, que tem mais votos no partido, e o resto tudo é puxadinho. Eu li um estudo que parece que o PT carregou 77 pessoas, eu me lembro bem o número, mas uma quantidade, dezenas de candidatos que, como você falou, não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhum comprometimento com o Brasil. E tem mais uma coisa que, infelizmente, a nossa Constituição, você tem uma representatividade no Congresso não mais pelo número de habitantes, mas pelos estados. Então, os estados do Centro, Norte e Nordeste, que são mais numerosos, eles vão ter sempre a maioria no Congresso. E o nível dos políticos do Nordeste deixam a desejar, porque eles mantêm o povo no cabresto, mantêm o povo aculturado. Então, nós temos esse problema. Não adianta, eu realmente não... Mas o Marcelo falou, Marcelo, você falou uma coisa que você talvez não tenha notado, a importância da coisa, do que você falou, da coisa que você falou. O que você falou tem mais ou menos 2000 anos. Eu gosto muito de vez em quando de ler A Arte da Guerra de Sun Tzu. E depois o que aconteceu no dia 8, eu fiquei muito frustrado também, Ronaldo. Eu estava sentado aqui no sofá de casa, quando eu vi aquilo, deu assim uma amargura, uma coisa, mas tem que ter alguma coisa. Aí eu fui lá no livrinho do Sun Tzu. O Sun Tzu, o general, que foi um general maravilhoso e que ganhou todas as batalhas, ele disse o seguinte: quando você vai enfrentar uma batalha, um inimigo, e você sentir que as perdas, a sua vitória vai criar uma situação muito difícil para o seu príncipe e o seu povo, você não deve deixar o orgulho prevalecer. Você tem que colocar a humildade e se retirar e não lutar a batalha, porque você vai fazer melhor ao seu povo e ao seu príncipe. Eu acho que foi exatamente isso que o Marcelo falou em relação à atitude do Bolsonaro. Eu acho que ele foi humilde e ele é um estrategista. Se ele não fosse um estrategista, Ronaldo, Gabriel e Marcelo, o general, oh meu Deus, o general que está sempre com ele, agora fugiu, não teria dito que ele é um grande estrategista. O Heleno. O Heleno é um homem de informação. Augusto Heleno. Ele é um homem de informação, ele é estrategista. Então, ele fez esse elogio ao Bolsonaro. Então, eu quero crer que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Se o plano A der certo. Se o plano B, se tiver o plano B, eu acho que pode entrar alguém da terceira via, e aí, meu amigo,
tudo tem que mudar para permanecer a mesma coisa. Como dizia o Lampedusa, não é isso? É isso aí. O que está te incomodando nesse país hoje? Ô, Ronaldo, tudo, eu acordo já meio angustiado, mano. Ronaldo, eu não consigo ver o centro da cidade limpo, eu não consigo ver o governo estadual, municipais trabalhando bem, eu não consigo assistir ou ouvir o discurso, as narrativas, por exemplo, agora do nosso prefeito. O nosso prefeito, ele entrou nessa onda e ele falou outro dia uma coisa tão absurda, que eles não têm que usar mais e tem que se vacinar, porque se não se vacinar até, como último caso, o cidadão pode até prejudicar o seu próprio emprego. Você entende? É muito sério isso. Então, todo esse sistema, o que mais me angustia é essa tentativa de mudar a humanidade com essa nova ordem mundial. Olha, ligando ao tema que o Eduardo falou, concordo com ele. O que mais me preocupa hoje é a nova ordem mundial. E falar em nova ordem mundial, a gente está falando de muitas coisas, né? E juntando com o tema da narrativa, né? Eu vou falar o que me preocupa na minha área, né? É chover no molhado, mas é o domínio absoluto que a esquerda tem hoje sobre o sistema de educação brasileiro e sobre a grande mídia, né? Eu falo disso porque eu estou dentro das escolas e é uma coisa que às vezes dá vontade de sair gritando, correndo, entendeu? E é só Paulo Freire na veia, entendeu? E assim, só para dar um exemplo a respeito da narrativa, né? Eu estava lendo agora recentemente uma notícia aí em relação ao ministro da Educação, né? Para vocês verem como é que são as coisas, né? Ele falou uma coisa ele falou que as crianças portadoras de necessidades especiais, elas deveriam ter salas de aula especiais para elas, porque você sabe que hoje a gente vive uma política de inclusão onde você pega os deficientes e joga na sala de aula junto com todos os outros alunos. E todo mundo que trabalha na escola sabe que isso é péssimo para todo mundo, é péssimo para o deficiente, que não aprende nada, ele atrapalha os outros alunos, né? E aí o ministro da Educação, ele falou exatamente isso, que ele era favorável a criar classes especiais porque prejudicava. E aí eu tive acompanhando, é revoltante como a mídia inverte a narrativa e quer transformar o ministro da Educação tipo num genocida, tipo assim, dizendo que crianças especiais prejudicam o ensino, e eles começam a fazer um auê danado com uma coisa que é óbvia, é simples, é patente, né? Então isso mostra o poder que a esquerda tem, mesmo eles não estando no governo, mesmo eles não tendo o Ministério da Educação, eles têm um poder tamanho pela mídia, pelo sistema de educação, que eles vêm pautando o governo, mesmo o governo de direita como o Bolsonaro, ele vem sendo pautado, porque aí o ministro tem que ir desmentir o que falou, e maneirar o que falou, e pedir desculpa e tudo mais, né? O que você faria se você fosse o ministro da Educação na linha do que você imagina que seja correto? Olha, eu não faria nada, O que você espera dele que ele não está fazendo? Nada, é como eu falei, a culpa não é dele, porque ele não pode fazer muita coisa, porque tudo que ele tenta fazer é sabotado na base, entendeu? Então o mundo está perdido, cara. É isso que eu estou falando, E aí como é que você tentaria mudar isso? Você tem que ter gente dentro das escolas com pensamento de direita, ensinando uma história diferente. Tem que ter 50 anos de poder. Isso, não é uma coisa que você vai conquistar. Por isso que eu alivio também para o lado do Bolsonaro. Não é uma coisa que você vai botar um presidente da República, que vai chamar um ministro da Educação, e eles vão resolver o problema da educação, se você tem um exército de professores que professam a ideologia esquerdista. Então, a direita, ela falha muito por causa disso. Você tem que ter uma correspondência com o que está no alto e o que está lá na base da sociedade, entendeu? E falta muito isso hoje, por exemplo, no sistema de educação. Então, o que acontece? As crianças, em geral, saem do sistema de educação todas pautadas pela ideologia do politicamente correto, que é a ideologia que a nova ordem mundial quer que eles tenham.
Aí eles vão ter acesso ao jornalismo da Globo, da grande mídia, só reforça essa ideia. E aí eu, né, saindo do âmbito dos bolsonaristas que eu convivo, quando eu vou para a escola e para tudo mais, né, por exemplo, falar de nova ordem mundial, tem uma legião, uma multidão imensa de pessoas que nunca ouviu falar disso, que não tem nem noção disso que está acontecendo. É isso que eu estou falando. Essa mensagem da internet, que a gente começou a trabalhar, e a gente vai expandindo devagar, ela não chegou ainda numa parcela muito grande do povo, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Se a gente não trabalhar isso, é guerra perdida. Você pode ele botar o Bolsonaro de novo, botar o Bolsonaro de novo. O que vai acontecer? O que está acontecendo hoje? Nada. Você tem um presidente conservador que não pode fazer nenhuma política conservadora. Você vê a União Soviética, o poder que tinha de dominação sobre o povo, né? E desabou aquilo tudo. Aquele muro de Berlim, né? Aquilo caiu, e quem bateu ali com a marreta naquele muro foram os jovens, que não aguentavam mais aquela República Democrática Alemã, que não tinha nada de democracia, né? E, assim, o Hitler, por exemplo, ele imaginou um império de 1000 anos, não durou 10 direito e acabou do jeito que acabou, daquela forma horrorosa que é merecida, né? O que ele fez com o povo judeu, etc. Então, assim, sempre há uma esperança, né? Até na Segunda Guerra Mundial, novamente, eu levanto a questão do Churchill, né? De ter pegado ali os 300 mil soldados em Dunkerque, né? Quando tudo parecia perdido para a Inglaterra, ele foi lá e deu uma virada no jogo. Então, assim, é o cisne negro, né? O Nicolas Taleb, né? Que fala. De repente, do nada, surge alguma coisa que muda o destino. Entendeu? Então, essa ficção 1984 do George Orwell, ela é importante para que nós fiquemos atentos, mas ela não é materializada no plano físico. Por quê? Porque existe uma força maior que, apesar dos males, tudo isso é um processo evolutivo e a civilização vai caminhando. Você sabe qual é o maior drama de tudo isso? É que, estatisticamente, quando acontece conosco, é 100%. Eu vou explicar. Está tudo muito bonito, a evolução será garantida, mas nós não vamos ver esta merda. Olha, Ronaldo, eu assim, antes da eleição do Bolsonaro, eu fui dormir bem triste mesmo. Eu falei, caramba, o Haddad vai ganhar essa porcaria, porque vão fraudar, vai ser uma merda, entendeu? E tudo vai continuar como estava e pior. E, de repente, o Bolsonaro ganha, cara. Assim. E chegou ao fim o Menorá na TV de hoje. Na semana que vem, na quinta-feira, às 10 horas da noite, no canal 6 da NET Rio, voltaremos em todos os horários que você já conhece e que vê aqui embaixo na telinha. Nos vemos lá!